Salve, meus queridos! Estamos aqui para avaliar critérios de arbitragem e as notas oficiais. Saiu o scorecard. O que é scorecard, amigos? Scorecard são as notas oficiais dos juízes. Nesse vídeo, nós vamos avaliar as notas dos juízes e presta atenção. Ontem o Brasil entrou para a história. E temos o primeiro fisiculturista a vencer uma categoria no Mister Olímpia, Ramon Dino. Mas acredite, ele ganhou por apenas um ponto. E nós vamos entender por que ele ganhou apenas um ponto. E outra, a categoria Open, os atletas super pesados, a categoria Fórmula 1 do fisiculturismo. Derek Lunsford tornou-se Mister Olímpia, mas vocês não acreditam. Ele perdeu em uma das fases. Tudo sobre as notas dos árbitros nesse vídeo para vocês. Mister Olímpia 2025 foi incrível e a cobertura que nós fizemos foi única. Foram mais de 6,5 milhões de visualizações na live e mais de 24 milhões de visualizações em vídeos curtos. E é óbvio, a gente não ia deixar de fora essa informação tão importante para vocês. Avaliação das notas de arbitragem nesse vídeo para vocês. Vamos começar pela categoria Open, a Fórmula 1 do fisiculturismo, os gigantes, os super pesados. Derek Lunsford foi o campeão e pela terceira vez ele é campeão do Mister Olímpia. Seguido de Harry Chopin, que tem 2 títulos do Mister Olímpia. Novamente, Samson Dauda, que era o atual campeão do Mister Olímpia, e Andrew Jackett. Esses foram os 4 mais importantes competidores da Open. Vamos dar uma olhada na nota deles? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o fisiculturismo Open. É a única categoria do Mister Olímpia que ele tem 2 notas praticamente em separados, porque eles competem em 2 dias diferentes. Os Opens praticamente participam de 2 campeonatos num único evento. Sexta-feira nós chamamos de pré-judging e sábado finais. Notas em separados. E essa somatória de notas determina a colocação do atleta. Mas antes, eu quero explicar para vocês de forma didática como é que funciona o critério de avaliação dos árbitros. Primeiro que são 9 árbitros. 9 árbitros no Mister Olímpia. 4 notas são descartadas. As 2 maiores notas e as 2 menores notas. Por quê? Para que a gente tenha as notas mais equilibradas e não permitam que visões muito discrepantes dos árbitros comprometam o resultado. Por exemplo, se eu tenho 5 árbitros colocando um atleta entre segundo e terceiro, 2 árbitros colocando ele em quarto e quinto, ou em primeiro, poderia atrapalhar o equilíbrio da visão da arbitragem. Então, as 2 notas mais altas e as 2 notas mais baixas são desconsideradas e 5 notas válidas de arbitragem. Como é que funciona a pontuação? A pontuação é a colocação que o árbitro posiciona o atleta. Se um atleta foi considerado o primeiro colocado, por esse árbitro, é 1 ponto. Se o segundo árbitro considera ele segundo colocado, 2 pontos, 3 pontos e assim por diante. Ou seja, vence o atleta que tem menor pontuação. Porque menor pontuação significa uma colocação mais alta. Primeiro, segundo, terceiro. Deu para entender? Um campeão unânime, por exemplo. Todos os árbitros viram ele como primeiro colocado. Quantos pontos ele vai ter então? 5. Top 1, top 1, top 1, top 1, top 1. 1 vezes 5. 5. Pegou? Se um dos árbitros vê ele em segundo colocado, 6. 2 árbitros em segundo colocado, 7. Um terceiro árbitro colocando ele em terceiro colocado, 8. E assim por diante. Terceiro árbitro colocando ele em segundo colocado. Terceiro árbitro colocando ele em segundo. Terceiro árbitro colocando ele em segundo colocado, 8. E assim vai subindo. Acho que deu para entender, né? Bom, categoria Open. Derek Lunsford, como eu expliquei. Pré-judging, sexta-feira. Vamos dar uma olhada. Derek Lunsford, no pré-judging, teve 6 pontos. 6 pontos. Significa que um árbitro entendeu que ele era segundo colocado e 4 árbitros das notas válidas colocou ele como campeão. O problema foi nas finais. Nas finais, Derek teve 8 pontos. O que significa? Significa que 3 árbitros viram ele em segundo colocado e apenas 2 árbitros viram ele primeiro colocado. Sabe o que significa, Maurício? Que ele só ganhou porque ele foi bem nas prévias. Se ele nas prévias não tivesse ido tão bem, nós tínhamos outro campeão. E quem é?
Harry Chopin. Harry Chopin entrou muito mal nas prévias, gente. A perna dele estava mais estreita, ele não estava no condicionamento adequado, ele não fez aquele carb-up que ele fez na final. Uma estratégia do treinador dele, tentando colocar o prime dele nas finais, só que deixou devendo muito nas prévias. É difícil, gente, porque como a categoria Open ela tem 2 dias de competição, é um desafio fazer com que um monstro de 100 e tantos quilos mantenha o clímax da sua performance durante mais de 24 horas. Então é uma manobra muito delicada, é uma dificuldade para o treinador. Vence quem traça a melhor estratégia. Prévias do Harry Chopin, 9. A gente não consegue prever muito bem, mas eu acho que teve árbitro que colocou ele inclusive em terceiro colocado para ter uma pontuação tão alta. E provavelmente ele teve ali até uma unanimidade em pelo menos segundo colocado. Esses 9 pontos custaram o título do Harry. Sabe por quê? Porque nas finais ele teve 7 pontos. Ou seja, ele venceu o Derek nas finais. Derek 8, Harry 7. A diferença das prévias. Difícil. Bom, terceiro colocado, Andrew Jacket. Maurício, o nome do Andrew Jacket é bizarro. É Shinedu Obiekia. De que nacionalidade é o Andrew Jacket? Hoje ele compete pelo United Arab, né? Pelo mundo árabe? Pelo mundo árabe lá. Só que se eu não me engano, cara, ele é... Ele é do continente africano. Camaronês, alguma coisa. Eu sei que ele é do continente africano. Bom, Andrew Jacket, ele teve 17 pontos nas prévias. Mas nas finais ele teve 15 pontos. E é verdade. Olha que interessante. As notas dos árbitros dessa vez, pessoal, foi muito condizente e equilibrada. A melhora que o Andrew Jacket teve nas finais foi incrível e trouxe para ele o terceiro colocado. Samson Dauda, o atual campeão do Mr. Olímpia. Prévias, 18 pontos. Perdeu por 1 pontinho. Então ainda alguém colocou ele na frente do Andrew ali. Finais, Mauricião, 20 pontos. Unanimidade, todo mundo falou que ele era 4. Nas prévias, um árbitro ainda viu ele em terceiro. Problema que nas finais nenhum árbitro viu ele em terceiro. Ou seja, o campeão do Mr. Olímpia Open caiu. Caiu feio. Quais foram as considerações que nós fizemos? Ele teve perda de volume, tentando buscar um melhor condicionamento físico. Ele ficou pequeno, perto dos outros competidores. Quinto colocado, nós temos Martin Fritzwater, que teve 26 pontos no pré-judging e 25 pontos nas finais, mais ou menos ali equilibrado, apenas um árbitro ali viu um pontinho a mais para ele, então quase que unânime ele foi o quinto colocado. Esses foram os 5 finalistas. Vamos falar do Nick Walker? Nick Walker, que ficou em sexto colocado, é um dos atletas mais amados do fisiculturismo americano. As pessoas amam ele. Ele tem uma história muito interessante. Nick Walker foi abusado quando criança, usou a musculação para superação, teve muitas dificuldades, sempre foi desacreditado. A genética dele não é boa na parte estrutural. Todas as pessoas disseram que ele nunca chegaria ao nível do Mr. Olímpia e com muita resiliência, muita disciplina, batalhando duro, ele conseguiu estar no topo e hoje ele é o 6º colocado. Não foi a melhor versão do Nick Walker. Nick Walker estava bem melhor no Pittsburgh Pro, que foi um campeonato que aconteceu no final de maio, mas mesmo assim ainda é o 6º melhor atleta do planeta. Tá aí, essas são as notas da categoria Open. Você ia falar alguma coisa, Maurício? Vamos falar do brasileiro que estava na Open, que ficou em 10º? 10º colocado foi Vitaly Ugnikov, ou também conhecido como Good Vito. Mais fácil, né? O russo brasileiro de apenas 26 anos de idade fez a sua estreia no Mr. Olímpia e a estreia dele foi uma 10ª colocação. Parabéns, Gudivito, incrível. Nós fizemos uma entrevista com o Pacho e o Pacho disse que ele se divertiu, ele estava curtindo, fazia selfie, fazia vídeos, ele estava vivendo o sonho. Parabéns, Gudivito, você mostrou para os árbitros e para o mundo que você tem um grande potencial. Uma coisa legal, ele ficou na frente do Berros Tabani, que era um cara que a gente muito achava bem que ia visto. ficar ali em 5º e 6º colocado.
Ele ficou na frente do Urs, que a gente já imaginava que o Urs não ficava tão na frente assim e tal, mas o Urs, que é o Mickey, né, que é o queridinho de todos, e do Regan Grimes, do Rubiel Mosqueira, Akin Williams, dos caras grandes que estão sempre por lá, e ele ficou na frente. E ó, nós fizemos uma campanha no nosso canal para tentar fazer com que o Gudivito vencesse o campeão do povo, que é um título que o Mr. Olímpia dá para as pessoas que mais votam num determinado atleta da Open, pelo carisma, pela história, pela motivação que ele causa, mas é difícil vencer o Hari Chopin. A comunidade do Oriente Médio, a comunidade é muito engajada e a galera votou em peso. Hari Chopin sempre vence essa categoria. Ano que vem a gente vai começar a Começar fazer antes. essa campanha antes. Boa, e vamos verdade. colocar o Rafa como campeão. É isso aí, vamos voltar no Rafa, porque o Rafa vai estar lá com a gente. Vamos falar agora da Class Physique? Class Physique, Ramon Dino venceu o título e entrou para a história. Mas será que ele foi unânime? Será que todos os árbitros viram o Ramon como campeão? Quem eram os grandes combatentes da Classic Physique? Ramon Dino, Mike Summerfield e Terence Ruffin, também conhecido como Rough Diesel. Rough Diesel evoluiu muito, porque ele tinha margem de peso. Com essas novas regras da Classic Physique ele podia pesar mais. Mike Summerfield era o atual vice-campeão. Com as novas regras ele tinha que pesar menos. E com as regras ele tinha que pesar menos. Por quê? Porque a altura dele no ano passado não bateu com a altura desse ano e acabou que ele teve que perder em uma semana 4,5 kg. E Ramon Dino, na sua melhor versão, no melhor ano de preparação da sua vida, no ano que ele mais trabalhou. Agora, olha que interessante, gente. Diferente da Open, independente de prévias e finais, porque eles fazem prévias e finais, tá, pessoal? É no mesmo dia. Prévias, ele vem de manhã, finais. Não há duas notas. Renato, então por que fazer prévias e finais? Calma. Prévias, você entra, o árbitro olha e fala, tal, pá, já começa a entender. Finais é praticamente se tiver alguma dúvida. Ou seja, quem decide são as prévias. Quem decide são as prévias. O atleta tem que entregar tudo nas prévias. Porque na final, o máximo que tem é um tira-teima se os dois estão ali, ó, quase que empatados. Então, apenas uma nota. Ramon Dino, 7 pontos. O que significa? Significa que 2 árbitros colocaram o Ramon em segundo colocado e 3 árbitros em primeiro colocado. Foi por pouco, cara. 3-2. 3 árbitros viram o Ramon Dino campeão. 2 árbitros viram o Ramon Dino vice-campeão. Mike Summerfield, o alemão, 8 pontos. Ou seja, 3 árbitros viram ele em segundo colocado e 2 árbitros. Um árbitro foi o responsável pela alegria dos fãs do fisiculturismo brasileiro em ver o Ramon campeão. Bizarro, né, gente? Que louco. Terceiro colocado, Terence Ruffin, ele teve 15 pontos. Ou seja, ele foi unânime como terceiro colocado, não é verdade? Olha que legal para vocês aprenderem. 5 pontos. Esse aqui entregou terceiro para ele, terceiro. 5 vezes 3, 15. Todo mundo viu Terence Ruffin em terceiro colocado. Quarto colocado foi o atleta Josema Munhoz, figura carismática, gente boa demais, o espanhol. Também foi unânime na sua quarta colocação. Em quinto colocado foi o Darwin, que o seu nome na verdade é Niall Darwin, que é do Reino Unido, também foi unânime. Esses são os 5 colocados da Class Physique. O que nós podemos aí resumir para vocês? Que o Ramon ganhou por apenas 1 ponto, ou seja, um árbitro decidiu esse Mr. Olympia. Um árbitro viu o Ramon melhor. E para vos falar, foi justo. O Ramon estava realmente melhor. Vamos dar mais 2 destaques aqui na Classic. Pro Diego Galindo, colombiano / brasileiro. Que foi muito bem, ganhou muitas posições. Ficou em 6º. E o Menega, Matheus Menegatti, que ficou em 7º. Parabéns, Matheus Menegatti. Você, na sua segunda competição do Mr. Olympia, já é o 7º melhor atleta Classic Physique do mundo. Passou o Dabu, passou o Matthew Grego, passou o Fabian, passou o Logan Franklin. Passou muito Brion, cara grande. Passou o Brion. Nossa, verdade. Ana tá escalando. Menega tá escalando. Parabéns, de verdade. Categoria 212. Qual é a categoria 212, pessoal? São fisiculturistas gigantes, porém eles batem uma relação peso e altura.
Eles podem pesar no máximo 212 libras, equivalentes a 96 quilos. A altura pode ser a altura que for, mas de verdade, um fisiculturista da 212 não pode ter mais que 1,70 m, porque senão ele não tem o tamanho suficiente para vencer. Legal? Surpresa incrível. O brasileiro Lucas Garcia fez a sua estreia na categoria. Primeira competição dele no Mister Olímpia. E pasmem, ele ficou em terceiro colocado. No ano de 2020, nós levamos vários atletas para competir no Mister Santos. Casa dos Campeões. Eu e o Júlio vimos o Lucas Garcia vencer o evento. Quando nós vimos, eu falei para o Júlio falou para mim, esse garoto ainda vai ser competidor do Olímpia. Em 2020 nós sabíamos disso. 5 anos depois, ele estreia em terceiro colocado. Feito incrível. Feito histórico. Parabéns, Lucas Garcia. Você brabo demais. Primeiro colocado, Keone Person. Unânime, 5 pontos. Ou seja, os 5 árbitros deram primeiro colocado para ele. Segundo colocado, Shaun Clarida. Unânime. Todos os juízes colocaram ele em segunda posição. Terceiro colocado foi Lucas Garcia, 16 pontos. Ou seja, um árbitro colocou ele em quarto e 4 árbitros posicionaram ele em terceiro colocado. Quarto colocado foi Nihat Kaya, onde apenas um árbitro colocou ele na terceira posição e os demais colocou ele na quarta posição. E em quinto colocado foi Coragem Opara, que teve 27 pontos, ficando na quinta colocação. Essa foi a categoria 212. Queria dar um destaque para a categoria Women's Physique, onde a Nath Coelho venceu a categoria. Parabéns, Nath. Unânime. Nós amamos você. Unânime, 5 pontos para Nath, vencendo Sara Viegas, que até então era historicamente uma das atletas mais completas da categoria. Nath vence pela segunda vez Sara. É um embate incrível essas duas. Nath, você sabe, nós aqui do nosso time RC amamos você. Parabéns. Dá um destaque também pra Zama, que ficou em top 3. Zama ficou em terceiro colocado, história linda da Zama, uma moça que chegou a limpar banheiro de academia para poder treinar de graça. Terceira colocada, vem crescendo cada vez mais. Zama, você é um exemplo de superação. Parabéns demais. E a Wellness, que é a Wellness. Categoria Wellness, que é dominância total das latinas, em especial brasileira, teve um combate incrível. Isa Pereira, a atual Miss Olímpia, versus Eduarda Bezerra, a atual campeã do Arnold Classic, versus Elisa Alcântara, colombiana, Maurício? Dominicana. República Dominicana. Elisa, República Dominicana, que tinha um físico completo. Bom, nossa visão. Linha incrível da Elisa, melhor linha da competição Eduarda Bezerra, maior condicionamento da Isa Pereira nos palcos. Então era estrutura, linha versus condicionamento. Venceu linha. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados e vamos descobrir se houve unanimidade. Eduarda Bezerra, unânime. 5 pontos. Todos os árbitros viram Eduarda Bezerra como campeã da categoria Wellness. Parabéns, Duda, fenômeno. Tem 2 anos que essa menina tá no profissional e já se tornou Miss Olímpia. Parabéns. Segundo colocado, Isa Pereira, 12 pontos. Ela não foi unânime. Houve alguns árbitros que entenderam que ela também foi terceira colocada. Nessa leitura, fica mais ou menos assim. 2 árbitros viram ela em terceiro e 3 árbitros viram ela em segundo. Correto, Maurício? Porque a Eduarda Bezerra foi unânime. Elisa invertido. 3 árbitros colocaram ela em terceiro, 2 árbitros colocaram ela em segundo colocado. Essas foram as 3 primeiras colocações da categoria Wellness da Miss Olímpia. Parabéns. Continua a dominância total brasileira. No top 3, 2 brasileiras e uma dominicana. Lindo de ver. Duda, parabéns. Você brava demais. Espero que você curta muito cada um desses momentos que você merece. Eu acho que é isso, né, Maurício? Tivemos várias outras categorias. Infelizmente, a nossa melhor colocação na Men's Physique foi o nosso querido Ed Palmeira, Edvan Palmeira, na 5ª colocação. Parabéns, Ed. Foto dele aqui. Bravo demais. É isso. Com esse vídeo, nós encerramos oficialmente a cobertura do Mister Olímpia 2025. Muito obrigado por essa audiência incrível. Para vocês saberem, para curiosidade de vocês, nós fomos recordistas no mundo
em visualizações. O canal que mais bateu visualizações no mundo nessa cobertura do Mr. Olímpia 2025. Batemos o recorde em 2024, batemos o recorde também em 2023 e batemos o recorde em 2022. Desde 2022, nós lideramos no mundo a cobertura do Mr. Olímpia, inclusive vencendo até o próprio pay-per-view do Mr. Olímpia. Obrigado, graças a vocês, um trabalho duro que nós fazemos, mas com muito amor. Tamo junto? Amanhã, segunda-feira, volta à rotina normal, estejam conosco de manhãzinha na live, 10h30, 11 horas da manhã estamos chegando e vídeos longos, amanhã o vídeo de amanhã vai ser muito interessante. Vocês sabiam que eu tenho um cunhado? Pois bem, eu aprontei uma pro meu cunhado que vocês não têm noção. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal, gente. E ó, compartilha esse vídeo nos grupos para matar a curiosidade da galera, entender qual foi as notas e as pontuações. Ramon ganhou por 1 ponto apenas. Compartilha lá.